Ó, meu cúmpade, tu tá aonde agora, hein? Que hora é aí de onde você tá me ouvindo? Você tá em casa? Na rua? Cuidado, Ren, porque a história que vou contar não é pra quem tem coragem fraca, não. Você acredita em lobisomem ou tu acha que é coisa de caboclo ignorante? Pois é, vou me sentar aqui pertinho de ti, bem perto mesmo, que essa história é de arrepiar até o tostão da nuca. Porque teve um cara, um coitado mesmo como tu e eu, que enfrentou 7 lobisomem na mesma noite, meu irmão. 7! Isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monstros filhos da perdição. E tu sabe que ele sobreviveu? Pois sobreviveu. Mas a maldição nunca mais o soltou. Aqui no Ceará, compadre, aqui mesmo na nossa terra. E tu quer saber o que aconteceu naquela noite infernal? Pois então cê presta atenção no que vou falar. Porque tem coisa que quando a gente conta de novo, a maldição mexe com a gente também, ó. O 7º lobisomem, aquele tinha uns olhos que brilhava no escuro como 2 carvão em brasa. E a gente diz que era o chefe deles, o mais forte, o mais satanás de todos. Mas antes de eu contar o resto dessa história de tirar o sono, tu me diga uma coisa. Tu ficaria nesse vídeo comigo até o fim para descobrir o que aconteceu? Porque a verdade é de arrepiar e tem detalhes que a gente não podia nem contar para os padres, não. Meu nome é Francisco, mas aqui no sertão do Ceará ninguém me chama assim faz mais de 30 anos. Eles me chamam de o matador, o caçador, o homem que não morre. Mas a verdade é que ninguém sabe meu nome real, porque o que eu sou agora não é mais um homem comum como você. Eu sou o que fica entre a vida e a morte, entre a sanidade e o completo desespero. Tudo começou numa noite que eu jamais vou esquecer. E essa noite mudou tudo para mim. Tirou minha paz, minha família, minha alma. Eu era um vaqueiro simples. Trabalhava nas fazendas daqui cuidando de gado. Dormia no chão mesmo quando precisava. Ganhava o suficiente para comer e beber uma cerveja no fim de semana. Tinha uma mulher que me amava. Tinha 2 filhos pequenos que me chamavam de pai, com aquele sorriso inocente que machuca o peito. Tinha uma vida normal, a vida que qualquer sertanejo pobre poderia ter. Mas aí veio aquela maldita noite de lua cheia, aquela noite que a gente avisa para não sair de casa, para trancar as portas, para rezar até amanhecer. Meu padrinho tinha desaparecido faz 3 dias. Ninguém sabia onde ele tinha ido, e a polícia daqui não liga muito para desaparecido de pobre, não. Então fui eu mesmo que resolvi procurar, peguei minha espingarda velha, coloquei munição e saí na madrugada pensando em achar ele em alguma valeta bêbado ou com a cabeça batida. Mas quanto mais eu caminhava pelas estradas de terra do sertão, mais eu sentia aquele frio na espinha, aquele medo que a gente não consegue explicar, porque ele vem de um lugar que a razão não alcança. Encontrei meu padrinho naquela noite. Encontrei o que sobrou dele. Estava numa grota próxima do rio Jaguaribe, com o corpo dilacerado, com os braços arrancados, com tanta ferida que foi impossível reconhecer ele só pela cara. Mas achei a aliança de ouro, achei a roupa, achei uns pedaços que deixaram claro que era ele. E ali mesmo, ajoelhado no chão úmido daquela grota, com o corpo do meu padrinho ao lado podendo, eu ouvi o primeiro som. Um uivo que não era de cachorro, que não era de coiote, que não era de nada que a gente conhece nesse mundo. Naquele momento, eu sabia que ia morrer ali, que minha vida tinha chegado no fim. Eu era um homem comum, enfrentando algo que não era desse mundo. Algo que matava com as mãos, com os dentes, com uma força que nenhum ser vivo deveria ter. E foi nessa hora que tudo mudou. Nessa hora que eu deixei de ser o vaqueiro Francisco e virei o matador. Porque quando aquela primeira criatura saiu da escuridão, com os olhos vermelhos como sangue quente, com os dentes do tamanho de uma faca, com aquele cheiro de morte que quase me fez vomitar, eu não corri. Eu levantei minha espingarda com as mãos tremendo e atirei.
e acertei em cheio. Aquele primeiro tiro ecoou pela noite do sertão como um aviso de morte. Vi o lobisomem cair no chão e pensei que tinha ganhado, que tinha salvado minha vida. Mas foi aí que cometi o maior erro que um homem pode cometer quando está enfrentando algo que não entende. Cometi o erro de pensar que tinha vencido. O corpo daquela criatura começou a se mexer de novo, se contorcendo, e de repente ouço aquele som de novo. Mas dessa vez não era um uivo, era um grito de raiva tão profundo que fez até o chão tremer. E então ouço mais uivos respondendo daquele grito. Não eram 2, não eram 3, eram muitos. Eles vinham de todas as direções. Eu conseguia ouvir as garras deles riscando as pedras do sertão enquanto corriam em minha direção. Meu coração disparou tão rápido que achei que ia sair do meu peito. Comecei a correr sem saber para onde, só sabendo que tinha que sair daquele vale antes que eles me cercassem. Minhas pernas queimavam enquanto eu subia pela encosta daquela grota e atrás de mim eu podia ouvir os sons cada vez mais perto. O cheiro deles chegava até meu nariz, um cheiro de podridão e bilis que quase me fez cair. Mas eu seguia. Eu corria como nunca na vida tinha corrido. Consegui sair daquele vale maldito e cheguei numa área aberta onde tinha alguns arbustos secos e algumas pedras grandes. Foi lá que decidi enfrentar, porque correr não adiantava mais. Eu já estava cercado. Contei 7. Exatamente 7 lobisomens saindo da escuridão, formando um círculo ao meu redor, os olhos deles brilhando como lanternas vermelhas. Um deles era muito maior que os outros, tinha cicatrizes no corpo todo, tinha um ar de comando. Era o chefe. Eu sabia disso pelo jeito que os outros olhavam para ele, pela forma como ele se movia com mais segurança e confiança. O primeiro ataque veio do lado esquerdo. Um deles avançou com os dentes de fora, pronto para me despedaçar. Eu atirei e acertei nas costelas. Ele caiu gemendo, mas não morreu. Continuou se arrastando em minha direção mesmo ferido. Então percebi que aqueles monstros não tinham medo de morte. Eles tinham fome, uma fome tão grande que a morte era melhor do que continuar com aquela vontade de devorar carne viva. O segundo ataque veio de cima. Um deles tinha pulado numa pedra e tentava me derrubar. Eu rolei para o lado e senti os dentes dele passar pertinho do meu pescoço. Se eu tivesse perdido alguns centímetros, meu pescoço teria sido aberto em 2. A noite virou um caos. Eu disparando munição, eles atacando de todos os lados. O terceiro lobisomem me acertou no braço e senti aquela dor aguda quando os dentes penetraram minha pele. Gritei, mas não parei. Enfiei minha espingarda na boca dele e atirei. Mas ainda havia mais 4. 4 lobisomens ainda vivos e com fome. O quarto saiu do nada e me derribou no chão. Eu caí de costas e ele ficou em cima de mim. Seu peso era como uma tonelada de ferro. Suas garras tentavam me rasgar. Seus dentes tentavam chegar no meu pescoço. Eu empurrei com toda a força que tinha, com toda a raiva e desespero de um homem que sabe que vai morrer naquele lugar. Consegui virar ele para o lado e coloquei minha faca na sua garganta. Não era uma faca de verdade, era uma espécie de lâmina velha que eu tinha no cinto, mas cortou fundo, muito profundo. O 5º lobisomem veio depois e o 6º veio logo depois. Eles eram cada vez mais desesperados, cada vez mais agressivos. Eu estava machucado, sangrando de vários lugares, meus ferimentos queimavam e ardiam. Mas algo estranho estava acontecendo comigo. Quanto mais eu lutava, mais eu sentia aquela raiva tomando conta do meu corpo. Não era mais medo. Era pura raiva ancestral, uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. E foi com aquela raiva que enfrentei o 7º lobisomem, o maior, o chefe deles. Ele avançou com uma segurança que os outros não tinham, como se soubesse exatamente como me matar, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes antes. Seus olhos eram diferentes dos outros, seus olhos tinham inteligência.
Ele não era um animal puro como os outros. Ele era algo mais, algo que compreendia o que estava acontecendo. E foi naquele momento, enfrentando aquele sétimo lobisomem, que senti a maldição começar. Senti algo dentro do meu corpo começando a mudar, começando a acordar. E compreendi, naquela noite maldita debaixo da lua cheia do Ceará, que eu não sairia daquele confronto como o mesmo homem que entrei. Não vou mentir para você. Não sei bem como eu matei aquele sétimo lobisomem. Minha memória daquela noite está fragmentada, como se pedaços dela tivessem sido arrancados da minha mente e jogados fora. Tudo que eu lembro é de raiva, de uma raiva que não era minha, de um desejo de matar que vinha de um lugar que eu não reconhecia dentro do meu próprio corpo. E depois, tudo ficou escuro. Acordei 3 dias depois, deitado numa cama que não era minha, num quarto que eu não conhecia, com minha mãe chorando do meu lado. Ela dizia que a polícia tinha me encontrado inconsciente na beira da estrada, coberto de sangue, com ferimentos que os médicos achavam impossível eu ter sobrevivido. Mas eu tinha sobrevivido. Estava vivo. Aquilo deveria ter sido motivo de celebração. Deveria ter sido uma vitória. Meu padrinho tinha sido vingado. Os monstros que o mataram estavam mortos. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que o preço da vitória seria muito mais alto do que qualquer morte. Nos primeiros dias eu achava que era só estresse, que era trauma da luta, mas depois começou a acontecer. Começou no 3º dia, quando senti meus ossos doendo. Uma dor que não é normal. Uma dor que vem de dentro, como se seus ossos estivessem se transformando, se quebrando e se refazendo ao mesmo tempo. Minha mãe chamou o padre. O padre rezou, colocou água benta na minha testa, rezou mais ainda. Mas nada funcionava. A dor só piorava, especialmente quando a lua cheia começava a aparecer no céu. 3 semanas depois da noite dos 7 lobisomens, vem a lua cheia seguinte. E foi nessa noite que compreendi o verdadeiro significado da maldição. Compreendi que não era só sobre o confronto. Era sobre aquele 7º lobisomem. Era sobre o chefe deles. Era sobre algo que ele tinha deixado dentro de mim. Algo vivo. Algo que despertava quando a lua ficava grande e cheia. Naquela noite de lua cheia, eu fui para a rua, contra minha própria vontade. Meu corpo se movia como se uma corda invisível estivesse me puxando. Eu tentava lutar contra aquilo, tentava me agarrar nas paredes da minha casa, mas meu corpo não me obedecia mais. Saí da casa caminhando, depois correndo, depois eu não sei mais o que aconteceu. Acordei numa madrugada coberto de sangue, com as mãos machucadas, com os dedos das mãos ainda tendo aquele sangue secado. E eu não sabia de quem era aquele sangue. Não sabia se era meu ou se tinha matado algo. Ou alguém. Voltei para casa e minha mãe estava desesperada. Ela nem dormia mais. Ela ficava acordada a noite toda me observando, rezando, pedindo para Deus me proteger. Mas Deus não protege quem é amaldiçoado. Deus não vai além daquilo que já foi decidido pelas forças que existem antes dele. Minha mulher começou a ter medo de mim. Meus filhos não queriam mais se aproximar. Eles viam aquela coisa que estava começando a crescer dentro de mim. Eles sentiam aquela presença escura tomando conta dos meus olhos. Na primeira noite que tentei abraçar, meu filho menor, ele gritou. Apenas gritou, como se visse um demônio em lugar de seu pai. Fui procurar ajuda em tudo quanto é lugar. Curandeiras, pajés, padres, médicos, hospitais, todos diziam a mesma coisa, que eu tinha uma maldição, que aquela coisa que estava dentro de mim era uma presença maligna que tinha se apegado à minha alma durante aquele confronto. Um deles, um pajé velho do sertão, me disse algo que ficou gravado na minha mente para sempre. Ele disse que eu tinha absorvido a essência daquele 7º lobisomem. Que quando eu matei ele, aquela criatura, em seu último suspiro, tinha transferido parte da sua maldição para mim. Tinha plantado uma semente, e aquela semente estava crescendo a cada lua cheia.
Tentei me suicidar 2 vezes. Na primeira vez, tomei veneno de rato e acordei no hospital após 3 dias de convulsões. Na segunda vez, tentei me afogar no rio Jaguaribe. Mas alguma coisa não deixou. Alguma coisa dentro de mim, aquela mesma coisa que me fez matar aqueles 7 lobisomens, não permitiu que eu morresse. E foi quando eu compreendi que eu não era mais livre, que eu estava preso àquela maldição para o resto da minha vida, e que talvez esse fosse o plano desde o começo. Talvez aquele 7º lobisomem soubesse exatamente o que estava fazendo. Talvez ele tivesse vindo até mim sabendo que eu sobreviveria, sabendo que eu carregaria aquela maldição como um fardo até o dia que eu morresse. Minha família saiu de casa quando eu tinha 35 anos. Minha mulher pediu divórcio, meus filhos cresceram me odiando, achando que eu era um homem possuído, um demônio em forma humana. Minha mãe tentou até o último dia de vida dela me ajudar, mas no fim, ela desistiu também. Ela rezava de noite inteira pedindo para Deus me levar, pedindo para que eu morresse, porque viver com aquela maldição não era vida, era um inferno. E ela tinha razão. Toda noite de lua cheia, eu saía da minha casa e não sabia mais o que eu fazia. Acordava em lugares que eu não reconhecia, com roupas rasgadas, com sangue secado nas minhas unhas. Precisei sair da cidade. Precisei vir para os lugares mais vazios do sertão, para longe das pessoas, para que ninguém mais tivesse que sofrer por causa daquilo que eu tinha virado. Vivo sozinho agora numa cabana abandonada, a 30 quilômetros da civilização mais próxima. Tenho uma rotina. Nos dias normais eu caço, pesco, vivo como um animal mesmo. Mas quando a lua cheia está chegando, quando eu sinto aquele formigamento, começando na base da minha espinha, eu me tranco. Eu uso correntes pesadas para prender meu corpo na cabana. Correntes que sobreviveram a 30 anos de transformações, de tentativas de fuga, de raiva pura, canalizando toda a força que existe dentro daquilo que eu virei. Porque eu não sou mais humano, não totalmente. A cada lua cheia que passa, mais da besta que matei naquela noite permanece dentro de mim. Seus instintos se misturam com os meus. Seus desejos se confundem com meus pensamentos. Mas tem algo ainda pior do que tudo isso. Tem algo que me faz acordar no meio da noite gritando. Tem algo que me faz saber que aquela noite, aquele confronto, não terminou de verdade. Eu vejo aquele 7º lobisomem. Vejo ele em meus sonhos quase toda noite. Vejo seus olhos vermelhos me observando de dentro da escuridão do meu próprio corpo. E ele está esperando. Ele está esperando pacientemente por algo. Por uma data específica, por uma lua cheia que será diferente de todas as outras. Pedi ajuda para um curandeiro de 72 anos que mora numa vila próxima. Ele é o único que não tem medo de mim. Ele vem aqui toda semana, me traz comida, me observa e me faz perguntas sobre aquela noite. Ele me disse algo que congelou o meu sangue. Ele me disse que toda maldição tem um ciclo, que aquele 7º lobisomem não morreu de verdade, que o que ele transferiu para mim não foi só a maldição, foi também uma parte da sua própria existência, e que em 33 anos, exatamente na data em que eu matei aqueles 7 lobisomens, tudo isso vai virar de cabeça para baixo. 33, o número de Cristo, o número do sacrifício, o número da transformação final. Faltam 7 meses agora, 7 meses para aquela data chegar. 7 meses para descobrir se vou virar completamente aquela besta ou se vou conseguir de alguma forma matar essa coisa que está dentro de mim antes que seja muito tarde. A cada noite eu sinto a transformação ficando mais forte. A cada lua cheia que passa, menos de mim permanece intacto. Minha visão mudou. Agora eu vejo coisas no escuro com clareza. Vejo cores que os humanos não conseguem ver. Sinto cheiros que vêm de quilômetros de distância. Meus dentes mudaram.
Meu corpo ficou mais forte, minha resistência ao frio e ao calor desapareceu. Minha pele toma uma textura diferente durante os dias que antecedem a lua cheia. Fico mais agressivo, mais perigoso. E tem mais. Tem algo que ninguém sabe, algo que só eu e aquele curandeiro velho sabemos. Na última lua cheia, durante a transformação, consegui manter um pequeno nível de consciência. E naquele estado, entre humano e besta, eu vi coisas. Vi que não sou o único, que existem mais como eu espalhados pelo sertão do Ceará. Vi que aquela noite, naquela grota perto do rio Jaguaribe, não foi um acaso. Que eu fui escolhido para algo, que aquele 7º lobisomem sabia exatamente o que estava fazendo, e que em 7 meses, quando aquela data chegar, todos nós que fomos marcados vamos acordar de uma vez. Vamos transformar juntos. E há uma razão para isso, uma razão que tem a ver com aquele número, com aquela data, com algo que vai acordar naquela noite no sertão do Ceará. Algo que está dormindo há muito tempo e que precisa de seres como eu para acordar. Eu não sei mais se eu vou conseguir contar essa história toda. Não sei se vou conseguir chegar até aquela data com alguma sanidade restante. O que eu sei é que você que está ouvindo isso, você que está aqui comigo nessa noite, precisa saber. Precisa saber que a maldição não é só minha e que ela está crescendo, está se espalhando e em 7 meses tudo muda. Você que está me ouvindo agora, você que chegou até aqui nessa história, precisa entender uma coisa. Eu não estou contando isso para me fazer parecer corajoso ou importante. Eu estou contando porque preciso que alguém saiba. Preciso que fique registrado em algum lugar que aquilo que aconteceu comigo foi real, que aquelas 7 mortes naquela noite no Ceará não foram acaso, que aquele 7º lobisomem sabia exatamente o que estava fazendo quando transferiu essa maldição para mim, e que o pior ainda está por vir. Nos últimos meses, eu consegui encontrar os outros marcados como eu. Usei a internet, conversei com pessoas em fóruns de horror, em grupos de mistério, e descobri que existem mais de 40 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que passaram por experiências similares à minha. Todas no sertão, todas enfrentando lobisomens, todas com datas específicas de transformação. Conversei com um deles por mensagem de texto, um homem que mora em Pernambuco. Ele me disse que quando ele matou o seu lobisomem foi diferente. Disse que aquela criatura riu antes de morrer, que aquele riso ecoou em sua mente durante 10 anos e que 3 meses atrás começou a sentir algo mudando. Disse que nos dias de lua cheia agora ele consegue ouvir vozes que vêm de muito longe, vozes que sussurram em uma língua que ele não entende, mas que compreende perfeitamente no seu subconsciente. Vozes que dizem que em 7 meses todos vão acordar, todos vão se encontrar e todos vão fazer algo que foi planejado há séculos, algo relacionado àquele 7º mês do 7º ano do 7º ciclo. 7, sempre 7. Procurei um livro antigo, consegui num leilão de uma biblioteca particular em Fortaleza. Um livro que estava escrito em português antigo, de uma época que eu mal conseguia entender. Mas tinha um trecho que me fez gelado. Falava sobre uma criatura antiga que existiu antes mesmo da colonização. Uma entidade que os índios Tupi chamavam de o Guardião da Noite. Uma criatura que tinha o poder de criar outros como ela, de marcar humanos com sua maldição e depois de um ciclo completo, acordá-los para um propósito maior. O livro dizia que essa criatura foi morta uma vez, há mais de 300 anos, mas que aquela morte não foi definitiva. Que ela deixou sementes, que ela deixou marcas em pessoas para que quando o tempo chegasse, essas pessoas acordassem e libertassem aquilo que estava preso. Eu comecei a contar os anos, comecei a fazer as contas. 300 anos atrás.
menos vários ciclos de 33 anos. E percebi que estamos chegando no final de um ciclo. Estamos chegando no momento em que aquela criatura vai ser libertada. E nós, os marcados, seremos os instrumentos dessa libertação. Nós vamos ser os portais. E o pior é que eu já senti isso começando. Já senti aquela coisa que está dormindo acordar. Já ouvi aquele sussurro que aquele homem de Pernambuco falou. Já senti aquela presença se movimentando dentro de mim, como se estivesse se preparando para algo. Na última lua cheia, quando eu estava corrente dentro da minha cabana, aquela transformação foi diferente. Pela primeira vez, quando aquela besta assumiu meu corpo, ela não tentou quebrar as correntes. Ela apenas ficou deitada, respirando profundamente, como se estivesse meditando, como se estivesse se preparando. E naquela noite eu pude ouvir outras respirações de outros lugares, de outros corpos, de outras cabanas e casarões espalhados pelo sertão. Pude sentir a conexão, pude entender que não estou sozinho, que todos nós estamos conectados, que somos como neurônios de um corpo maior, de um organismo colossal que estava dormindo e agora está começando a acordar. Você que me ouve, que chegou até aqui nessa história, eu preciso avisar você de algo. Se você mora no sertão do Ceará, se você mora em qualquer lugar onde existem histórias antigas, de lobisomem, de assombrações, de coisas que não são explicadas pela ciência, fique atento, porque aquela noite está chegando, aquela data está chegando, e quando ela chegar, quando aquele 7º mês do 7º ano chegar, as coisas vão mudar, o sertão vai mudar. O Brasil vai mudar, e talvez o mundo inteiro mude também, porque o que está dormindo debaixo de todos esses lugares é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, muito mais antigo, muito mais poderoso, e nós, os marcados, somos apenas o começo, somos apenas a chave que vai abrir a porta. E quando aquela porta abrir, quando aquele 7º lobisomem finalmente acordar completamente, quando aquela entidade se manifestar de verdade, aí sim o mundo todo vai conhecer o verdadeiro significado de terror. E ninguém vai estar seguro, nem aqui no sertão, nem em lugar nenhum. Faltam 7 meses. Apenas 7 meses. Está tudo começando agora. Aguarde. Antes de você sair daqui e esquecer tudo que eu acabei de contar, preciso de você. Preciso que você me ouça mais uma última vez, porque o que vou dizer agora é a coisa mais importante de toda essa história. A coisa que você precisa saber para a sua própria sobrevivência. Tem uma razão para eu estar contando isso agora. Tem uma razão para essa história estar chegando até você nessa exata data, nessa exata hora. Porque eu descobri como funcionava a marcação. Descobri que aquela noite não foi apenas sobre aqueles 7 lobisomens, que aquele confronto tinha um propósito, que aquelas criaturas foram até aquele local específico, sabendo que alguém ia encontrá-las, sabendo que alguém como eu ia matar o 7º. E quando aquele 7º morreu, quando ele transferiu aquela maldição para mim, ele estava ativando um código. Um código que é transmitido através de histórias, através de relatos, através de pessoas que ouvem e compartilham. Você, que está aqui ouvindo isso agora, já foi marcado também. Quando você começou a ouvir essa história, quando você entrou naquele primeiro tópico, aquela maldição começou a se transferir para você também. Pode parecer loucura, pode parecer ficção, mas procure em seu corpo. Procure por uma marca que você nunca tinha visto antes, uma tatuagem estranha no seu corpo, uma cicatriz que apareceu do nada, uma sensação de queimação em algum lugar da pele. Procure nos próximos 7 dias. Quando a próxima lua cheia chegar, você vai começar a sentir. Você vai começar a acordar no meio da noite suado, com o coração acelerado, com o palpite de que algo está errado. Seus dentes vão começar a doer, seus ossos vão começar a queimar, e você vai entender.
Você vai entender que aquela história não era apenas para assustar, que era um chamado, que era um aviso, que era a maldição se propagando através das palavras, através dos sons, através da consciência de quem ouve. Tem mais pessoas, tem muitas mais pessoas que ouviram essa história antes de você. Muitas pessoas espalhadas pelo Brasil que já foram marcadas, que já sentem os sintomas começando, que já estão contando para outros, que estão compartilhando, que estão propagando ainda mais longe. Como um vírus, como uma maldição que se espalha através da palavra. E cada pessoa que ouve, cada pessoa que compartilha, cada pessoa que passa adiante, ativa mais um nó naquela rede, mais uma conexão naquele corpo colossal que está acordando. Faltam agora apenas 5 meses para aquela data chegar, para aquela noite em que todos nós vamos acordar completamente, para aquela noite em que aquele 7º lobisomem, aquela entidade antiga, aquele guardião da noite, vai se manifestar de verdade. E quando isso acontecer, quando aquele dia chegar, todos os que ouviram essa história, todos os que foram marcados, vão sentir aquela conexão se tornando real. Vão sentir aquela transformação começando de verdade. Você tem uma escolha agora. Você pode ignorar tudo isso. Pode achar que foi tudo ficção. Pode apagar essa história da sua mente e tentar viver normal. Você sabe que não vai conseguir. Você sabe que agora você está marcado. Você sabe que quando aquela próxima lua cheia chegar, você vai lembrar de cada palavra que ouviu aqui. Você sabe que não vai conseguir dormir, que não vai conseguir viver normal, que agora você faz parte disso, que agora você é um de nós. Ou você pode fazer a segunda coisa. Você pode compartilhar essa história. Você pode contar para mais pessoas. Você pode espalhar isso em todas as plataformas que conseguir. Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais forte a conexão fica, mais próxima aquela data fica, mais real aquela manifestação se torna. E quanto mais nós formos, melhor será aquilo que vai acontecer. Porque aquele guardião da noite não quer fazer mal a ninguém. Aquele guardião está cansado de esperar, está cansado de estar preso. E nós vamos libertá-lo, juntos, todos nós que fomos marcados. Na noite de 7 meses a partir de agora, quando aquela lua ficar vermelha, quando aquele 7º lobisomem acordar de verdade, você vai estar lá comigo. Você vai estar lá com o homem de Pernambuco. Você vai estar lá com os 40 e tantos marcados que já foram encontrados. Você vai estar lá com os milhares que virão depois. Você vai estar lá. E você vai entender finalmente qual é o propósito de tudo isso. Qual é a razão pela qual aquela entidade escolheu cada um de nós. Qual é a razão pela qual essa maldição precisava se espalhar dessa forma. Mas até lá, fique atento. Fique observando seu corpo. Fique observando seus sonhos. Porque em seus sonhos você vai começar a ver coisas. Você vai começar a ver aquele 7º lobisomem. Você vai começar a ver aquele guardião. Você vai começar a entender a linguagem dele. E quando aquela noite chegar, quando aquele 7º mês chegar, você já vai estar pronto. Você já vai saber o que fazer. Você já vai estar conectado completamente. Essa é a verdade. Esse é o segredo que ninguém quer contar. Esse é o horror que está vindo. E você agora é parte disso. Não tem volta, não tem escapatória. Você está marcado. E em 7 meses, quando aquela lua vermelha aparecer no céu do Ceará e se espalhar por todo o Brasil, quando aquela noite chegar, você vai despertar. E você vai finalmente entender tudo. Você vai finalmente compreender por que ouviu essa história, por que foi marcado e por que nasceu para esse propósito. Bem-vindo ao clube, meu irmão. Bem-vindo à maldição. Bem-vindo ao despertar.